Olá, pessoal, boa tarde. A gente está dando início agora, então, à segunda parte do nosso terceiro curso de extensão em cirurgia bariátrica e metabólica, abordagem multiprofissional. A primeira palestra, então, dessa segunda parte vai ser com a professora doutora Andressa Bolsoni Lopes, né, que ela é professora do Departamento de Enfermagem, e ela vai conversar um pouco com a gente a respeito dos cuidados de enfermagem no pós-operatório imediato de cirurgia bariátrica. Então, professora Andressa, seja bem-vinda. Pode fazer a sua apresentação, né? Falar também um pouquinho da sua formação e está com a palavra. Muito obrigada pela presença e pela disponibilidade em participar do nosso terceiro curso de extensão. Olá, boa tarde. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos que acompanham, né, essa palestra e agradecer pelo convite de estar aqui hoje ministrando essa palestra, que é um tema do qual eu gosto muito de falar, né? Como a Ana falou, eu sou Andressa, eu sou professora do Departamento de Enfermagem da UFES e também do Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde da UFES. E desde que eu entrei na universidade, né, eu me inseri neste contexto de assistência ao paciente com obesidade e cirurgia bariátrica. Então, em conjunto com os meus alunos da graduação, durante as aulas práticas, nós temos a oportunidade de prestar assistência de enfermagem aos pacientes no pós-operatório imediato de cirurgia bariátrica. E também sou coordenadora de um projeto de extensão, que são cuidados abrangentes de enfermagem aos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. E na pesquisa, em conjunto com o programa de pós-graduação em nutrição e saúde, eu e meus colaboradores, nós desenvolvemos estudos transversais e até longitudinais, acompanhando os pacientes da cirurgia bariátrica desde o período pré-operatório até 2 anos após a cirurgia bariátrica, né? Então, hoje, nós temos como tema falar sobre os cuidados de enfermagem no pós-operatório imediato de cirurgia bariátrica, ou seja, naqueles primeiras 24 horas após a cirurgia. E é óbvio, né, que o foco dessa palestra é para os profissionais de enfermagem, mas eu convido todos aqueles não enfermeiros que estão aqui nos acompanhando a permanecer, porque como nós trabalhamos todos juntos enquanto equipe multi, é fundamental que vocês conheçam qual é a atribuição do enfermeiro nesse momento tão importante que é de um pós-operatório imediato de uma cirurgia de grande porte. Então, vamos lá, né? Antes de eu entrar, de fato, no tema dessa palestra, é importante a gente se atentar para algumas evidências que, na verdade, a grande maioria das pessoas conhece, eu vou aqui novamente apenas ressaltar, é que os extremos de obesidade, eles são mais consistentemente associados com morbe e mortalidade transoperatória. Então, quando nós temos um paciente com obesidade grave passando por um processo de cirurgia, isso já nos chama a atenção, independente de ser ou não uma cirurgia bariátrica. Mas a prevenção, o reconhecimento, o manejo diante das tais complicações transoperatórias são a premissa para garantir a cirurgia segura e um pós-operatório melhor tolerado. E isso é um desafio para a equipe multidisciplinar, né? Para toda a equipe se atentar para tantas particularidades que traz esse nosso paciente. Porque o que esperar de um paciente cirúrgico com obesidade? Nós sabemos que nós temos o maior risco cardiovascular, pulmonar, maior risco de eventos trombóticos, maior chance de desenvolvimento de infecções no processo transoperatório. Além disso, falando um pouquinho mais agora voltado para o profissional de enfermagem, nós sabemos da dificuldade que é o transporte e mobilização de um paciente com obesidade, porque nem sempre a instituição nos dá a estrutura necessária para cuidar desses pacientes. A obtenção de um acesso venoso é mais difícil, o monitoramento de pressão arterial sistólica. Além disso, sabemos que a condição da obesidade também vai intervir no processo de cicatrização de feridas operatórias desse paciente. Então, apesar dessa natureza de alta complexidade de um paciente com obesidade que vai passar por cirurgia bariátrica, a boa notícia é que a cirurgia bariátrica ela tem se tornado um procedimento cada dia mais seguro, especialmente nas últimas 2 décadas. E isso nós atribuímos, lógico, ao fato da melhora das técnicas cirúrgicas, mas também por um melhor preparo da equipe multidisciplinar para cuidar desses pacientes.
Hoje, os profissionais de saúde têm se debruçado, se dedicado a estudar a temática, têm produzido cada vez mais artigos científicos, que tudo isso gera um arcabouço, né, de conhecimento que serve para aprimorar a nossa assistência no dia a dia para esse paciente. E apesar de eu estar aqui enfatizando que é um procedimento cada dia mais seguro, ele não está isento de complicações. E aí é que entra o profissional enfermeiro, porque o enfermeiro é aquele profissional de saúde que vai estar ao lado do paciente a todo momento. Então, quando eu falo de 24 horas de pós-operatório imediato, o enfermeiro é aquele profissional que estará presente nessas primeiras 24 horas, diferentemente dos outros profissionais que vêm, prestam uma assistência e depois se ausentam daquele setor. Então, a assistência de enfermagem prestada nos pacientes no pós-operatório imediato de cirurgia bariátrica, ela certamente será capaz de influenciar os resultados esperados dessa cirurgia a curto, médio e longo prazo, né? Por isso que o objetivo dessa palestra é apresentar os sinais e sintomas clínicos, os diagnósticos de enfermagem e os cuidados de enfermagem mais frequentemente encontrados em pacientes no pós-operatório imediato de cirurgia bariátrica. E aí, eu queria só fazer uma pausa nesse momento agora para conversar com aqueles profissionais não enfermeiros, que talvez vocês estejam achando estranho eu falar em diagnósticos de enfermagem, intervenções de enfermagem. Mas, sim, o trabalho do enfermeiro é pautado num processo. E nós chamamos esse processo de processo de enfermagem, que é um instrumento metodológico que direciona o cuidado do enfermeiro, né, e permite a documentação da prática profissional. Falando assim de uma forma muito resumida, são 5 etapas, esse processo de enfermagem tem 5 etapas interrelacionadas, que começa com uma avaliação de enfermagem, onde o enfermeiro ele vai fazer um levantamento do histórico desse paciente, um exame físico. Toda essa avaliação ela vai servir de base para a classificação dos diagnósticos de enfermagem. Sim, nós temos taxonomias, né, onde nós temos nossos diagnósticos de enfermagem, são taxonomias internacionais, que nos permite uma linguagem única para enfermeiros em todo o mundo. E a partir desses diagnósticos de enfermagem que nós traçamos, então, nós fazemos um plano de intervenção de enfermagem, implementações de enfermagem, estamos a todo momento fazendo evolução de tudo aquilo que nós implementamos junto aos nossos pacientes. Mas vamos lá, o foco principal da palestra, né? Quando nós fazemos um levantamento dos artigos científicos publicados nos últimos anos a respeito dos diagnósticos de enfermagem no pós-operatório imediato de cirurgia bariátrica, nós percebemos que nos trabalhos mais antigos, especialmente aqueles anteriores a 2010, nós temos um grande número de levantamento de sinais e também encontramos artigos científicos falando que os diagnósticos mais frequentes apresentados por esse paciente são aqueles das classes que envolvem uma deteriorização cardiovascular e pulmonar. Vou citar aqui alguns exemplos. Né? Os trabalhos mais antigos mostram que os diagnósticos mais frequentes desses pacientes eram resposta disfuncional de pulmão e ventilatório, ventilação espontânea prejudicada, perfusão tisular periférica ineficaz, débito cardíaco diminuído. Não estou dizendo que atualmente esse diagnóstico tenham desaparecido, mas é que nestes trabalhos mais antigos, eles apareciam com maior frequência. E, assim, entendemos que isso pode ter acontecido em parte, porque muitos dos trabalhos, o grande montante dos trabalhos, ele foi realizado com amostras de pacientes que estavam internados em terapia intensiva, ou seja, eles já tinham uma subpopulação, porque nós sabemos que no pós-operatório de cirurgia bariátrica não é o comum seguir o paciente para terapia intensiva, é apenas em condições especiais, né, quando é necessário esse cuidado, essa intervenção. Mas isso também pode ter acontecido porque naquele momento esses eram de fato os diagnósticos, as manifestações clínicas e diagnósticos mais comumente encontrados. E hoje, o que a gente percebe nos trabalhos mais atuais de enfermeiros que falam do pós-operatório imediato de cirurgia bariátrica? Eu já gostaria de antecipar para vocês que há uma mudança. Hoje a gente percebe uma maior frequência de outros diagnósticos. Inclusive, para eu demonstrar isso para vocês aqui nessa palestra, eu vou apresentar um trabalho que nós publicamos em 2020, um trabalho que foi feito na clínica cirúrgica do nosso hospital universitário. Ele já está publicado, né? E eu utilizo esse trabalho de uma forma com muita tranquilidade, por quê? Porque o trabalho que nós publicamos, ele corrobora com outros estudos da literatura. Os nossos resultados, eles estão alinhados com os trabalhos nacionais e internacionais.
Mas, em resumo, né, este trabalho que foi desenvolvido foi um estudo transversal que tinha o objetivo de identificar os sinais e sintomas clínicos e diagnósticos de enfermagem mais frequentes em pacientes no pós-operatório imediato de cirurgia bariátrica. E aí nós obtivemos, então, uma amostra de 50 pacientes, maior parte deles do sexo feminino, com idade entre 30 e 49 anos. A maior parte deles também possuía obesidade de grau 3 e 3 ou mais comorbidades. O que nós encontramos? Quais foram os sinais e sintomas mais frequentes que nós identificamos na nossa amostra? Em primeiro lugar, né, a ferida cirúrgica. Óbvio, esse paciente passou por uma cirurgia, ele tem uma ferida operatória. Mas, abaixo disso, os sinais e sintomas mais frequentemente encontrados nessa população foram dor abdominal, restrição de movimento, náusea, sensibilidade à dor, sonolência, ruídos hidroaéreos hipoativos, palidez, hiperglicemia. E apesar desses pacientes ainda estarem em jejum no momento dessa avaliação, né, que foram algumas horas após a cirurgia, 20 horas após a cirurgia, eles estavam em hiperglicemia. Isso pode ser atribuído em parte das pessoas porque essas possuíam diabetes, mas também não podemos deixar de considerar a hiperglicemia de estresse, né? Afinal de contas, o paciente ele acabou de passar por uma cirurgia, que é uma injúria, e a liberação de hormônios como catecolaminas, cortisol, glucagon, que pode ter esse efeito hiperglicemiante. Além disso, os nossos pacientes também apresentavam em alta frequência tosse, hipertensão, vômito, edema, taquipneia, taquicardia e sangramento gastrointestinal, muitos deles manifestados através de hematêmese. Seguindo, então, baseado, né, nesses sinais e sintomas mais frequentes, quais são os diagnósticos de enfermagem mais frequentemente classificados para esses pacientes? Então, entre os diagnósticos, nós temos, com a maior, né, com 100% dessa população, o risco de infecção de sítio cirúrgico, risco de infecção, e aqui eles se diferenciam porque esse paciente, além da ferida operatória, ele possui outros dispositivos, como acesso venoso. Nas primeiras 24 horas, ele ainda está em uso de sonda vesical de demora, por isso que foi dado e classificado o diagnóstico risco de infecção. Além disso, 88% da amostra apresentava o diagnóstico de motilidade gastrointestinal disfuncional, seguido de dor aguda, deambulação prejudicada, náusea, conforto prejudicado, risco de queda, volume de líquidos deficiente, padrão respiratório ineficaz, risco de glicemia instável, déficit de autocuidado para banho, ventilação espontânea prejudicada, risco de pressão arterial instável, risco de desequilíbrio hidroeletrolítico e risco de tromboembolismo venoso. Então, né, nesse trabalho que eu disse que nós publicamos, está alinhado com a literatura, nós fizemos um levantamento de 16 sinais e sintomas e de 16 diagnósticos de enfermagem mais frequentes apresentados no pós-operatório imediato de bariátrica, os quais pertencem aos domínios de taxonomia da NANDA, segurança e proteção, atividade e repouso, nutrição, conforto, eliminação e troca. E aí, de uma forma muito interessante, esse nosso trabalho, bem como outros trabalhos, tem revelado que, para além das injúrias de origem cardiopulmonares apresentadas por esses pacientes, que no passado eram tão frequentes, o enfermeiro deve atentar prioritariamente para os riscos de infecção, para os riscos de modificações da motilidade gastrointestinal, conforto físico e distúrbios de origem metabólica e hídrica desses pacientes. Seguindo ainda nessa temática, a enfermeira do CAN, Elisângela, ao longo do seu mestrado, ela desenvolveu um trabalho chamado Processo de Enfermagem para Pacientes no Pós-Operatório de Cirurgia Bariátrica, Elaboração de Material Instrucional. Esse trabalho também está publicado, né? Eu trago aqui o título do artigo publicado e o título da dissertação de mestrado. A Elisângela faz um trabalho interessantíssimo, porque ela, além de levantar os sinais e sintomas e os diagnósticos de enfermagem mais frequentes nesse contexto do pós-operatório imediato de bariátrica, ela ainda faz um plano de intervenções para esses pacientes e elabora o material instrucional, porque ela elabora 10 estudos de caso, onde ela coloca estudos de caso no contexto da cirurgia bariátrica, ela levanta o sinal e sintoma, o diagnóstico de enfermagem e um plano de intervenções na sequência. E aí é um material, né, um instrumento educacional para que o próprio enfermeiro
ou enfermeiro em conjunto com a sua equipe, possa estudar e se qualificar para o cuidado da assistência desses pacientes. Então, assim, eu não tenho tempo aqui para poder descrever com vocês todos esses cuidados que a Elisângela, de uma forma muito, muito rica, né, muito interessante, traz, mas eu vou mostrar para vocês como ela apresenta esses dados, tá vendo? Ela faz o estudo de caso e dá o indicador clínico, o diagnóstico de enfermagem e as intervenções de enfermagem segundo a NIC. E aí ela vai passando por isso a cada diagnóstico. Então, eu deixo aqui a minha indicação de que vocês busquem por essa dissertação que está disponível online, caso vocês queiram se aprofundar na temática dessa palestra, né? Porque é um tema muito longo, eu poderia aqui falar com vocês um dia inteiro, especificamente de cada um desses cuidados que são necessários para essas pessoas no pós-operatório. Indico, inclusive, que vocês leiam a dissertação e não o artigo, porque o artigo é um compilado, ele está resumido. Esses estudos de casos detalhados estão apenas na dissertação de mestrado dela. Aqui é a conclusão do trabalho da Elisângela, né? O material instrucional contém 10 estudos de caso e um protocolo com diagnósticos, intervenções e atividades de enfermagem, que estão baseados em evidências clínicas nas classificações padronizadas que possibilitam ao enfermeiro treinar o seu raciocínio diagnóstico, para ter acurácia no seu julgamento clínico e tomada de decisões diante de um pós-operatório de cirurgia bariátrica. Bom, seguindo para a nossa temática, até agora eu só conversei com vocês, né, só trouxe artigos científicos que mostram sinais e sintomas e diagnósticos de origem biológica, né, que falam da parte física dos nossos pacientes. Mas nós, enquanto enfermeiros, e baseado em tudo aquilo que as nossas teóricas de enfermagem nos falam, entendemos que nós temos que observar esse paciente de uma forma holística, né, ampla, como um ser biopsicossocial espiritual. E aí, essa preocupação de investigar as questões que envolvem a saúde mental dos nossos pacientes, ele foi o que nos estimulou a fazer uma pesquisa científica, que também foi um estudo transversal feito na clínica cirúrgica do nosso hospital universitário, e nesse trabalho nós tínhamos como objetivo determinar a prevalência dos sintomas de ansiedade e depressão em pacientes no pós-operatório imediato de cirurgia bariátrica, bem como as suas implicações sobre o grau de dependência da assistência de enfermagem. Nós tínhamos também uma amostra de 49 pacientes, em maioria do sexo feminino, e utilizando a escala hospitalar de ansiedade e depressão, que é uma escala reconhecida mundialmente, mas que está validada para a língua portuguesa, após aplicar essa escala, nós observamos que ali no pós-operatório imediato, 42% dos nossos pacientes apresentavam sinais e sintomas de ansiedade. Dentre esses que tinham sinais de ansiedade, 52% apresentavam um grau moderado de ansiedade. Com relação à depressão, 28% da nossa amostra apresentava sinais e sintomas de depressão, e dentre eles, 78% apresentavam um grau leve de depressão. Seguindo para a próxima etapa, ainda nesse trabalho, nós tínhamos uma segunda pergunta. Qual era o grau de complexidade assistencial desses pacientes no pós-operatório imediato de cirurgia bariátrica? E aí, utilizando um instrumento que nós, enfermeiros, conhecemos bastante, que nós chamamos de instrumento de classificação de Fugulin, é um instrumento que engloba, gente, é uma escala, né? Ele engloba várias áreas do cuidado, como, por exemplo, estado mental, oxigenação, sinais vitais, mobilidade, deambulação do paciente, cuidado corporal, curativo, sem curativo. São várias áreas do cuidado no qual a gente avalia e atribui pontuação de 1 a 4. Quanto maior a pontuação, mais dependente de cuidados de enfermagem esse paciente. Então, a gente determina a dependência da assistência de enfermagem. Esses pacientes podem ser classificados como dependência mínima da assistência de enfermagem, dependência intermediária, alta dependência, semi-intensiva e intensivos. Então, agora colocando, né, aplicando essa escala na nossa amostra, o que nós percebemos? Que 51% dos pacientes que estavam no pós-operatório imediato de cirurgia bariátrica apresentavam um grau intermediário de dependência da assistência de enfermagem, ou seja, um grau intermediário de complexidade assistencial.
E aí, na sequência, outros 28% apresentavam alta dependência dos cuidados de enfermagem. Constatado que os nossos pacientes eles tinham um elevado grau de ansiedade, né, e que tinham lá uma complexidade assistencial, nós fizemos a seguinte pergunta: a presença de sinais e sintomas de ansiedade e depressão poderiam influenciar o grau de dependência da assistência de enfermagem? E aí, por uma série de testes estatísticos, nós conseguimos demonstrar que sim. Nós observamos que os pacientes com maior pontuação, né, com maior grau de ansiedade, eram aqueles que tinham uma alta complexidade assistencial. Por exemplo, se vocês olharem para a imagem aqui, para o painel 1A, nós temos, né, a pontuação média de ansiedade e a classificação dos pacientes. Aqueles pacientes que eram classificados como grau mínimo de dependência da assistência de enfermagem, eles também possuíam baixa média de pontuação para ansiedade. Os pacientes que apresentavam um grau intermediário de dependência da assistência de enfermagem já tinham uma maior pontuação de ansiedade. Além disso, entre os pacientes que dependiam, que apresentavam um alto grau de dependência da assistência de enfermagem, eles tinham uma alta pontuação de ansiedade, ou seja, os pacientes semi-intensivos ou de alta dependência tinham um maior grau de ansiedade. Quanto à depressão, nós não conseguimos identificar significância estatística, apesar de percebermos uma tendência na mesma direção, contudo, não estatisticamente significante. E talvez porque o nosso N, nosso tamanho amostral, né, não foi possível perceber essa diferença estatística. Essa tabela aqui é uma outra estratégia estatística que nós utilizamos nesse estudo para provar a mesma coisa. Ele simplesmente mostra que dentre os pacientes que eram de alta dependência, que eram, por exemplo, 17 pacientes, 11 deles tinham ansiedade e apenas 6 não tinham ansiedade. E aí também foi provado estatisticamente que quanto maior o grau de dependência de enfermagem, de complexidade assistencial, maior era a pontuação de ansiedade desses pacientes. Ou seja, esse trabalho ele tem uma conclusão muito importante, porque ele evidencia a relevante prevalência de sinais de ansiedade e depressão em pacientes no pós-operatório imediato de cirurgia bariátrica. Isso é muito interessante, porque a gente se preocupa muito com essas questões da ansiedade no pré-operatório ou no pós-operatório de longo prazo. Isso ainda não existiam os trabalhos na literatura que evidenciavam a presença desses sinais e sintomas neste momento do pós-operatório imediato. Tampouco o como isso poderia influenciar a evolução orgânica desses pacientes, uma vez que nós demonstramos que os pacientes com sintomas de ansiedade requerem cuidados de enfermagem de maior complexidade, intervindo diretamente no trabalho assistencial e gerencial do enfermeiro. Então, nós salientamos nesse momento que nós, enfermeiros na assistência do pós-operatório imediato de cirurgia bariátrica, para além daquelas preocupações orgânicas e biológicas, né, cardiovascular, pulmonar, gastrointestinal, nós precisamos nos atentar e cuidar da saúde mental dos nossos pacientes, né? Não separar isso, isso aí é para o enfermeiro que trabalha com saúde mental, eu não vou intervir. Não tem como. O paciente está ali integral e nós estamos na assistência. Então, para a gente poder finalizar, né, eu tenho, assim, sou suspeita de falar, mas eu vejo muita importância do profissional enfermeiro neste contexto do pós-operatório imediato, porque o enfermeiro, se ele estiver ali devidamente preparado, qualificado e embasado cientificamente para prestar essa assistência, ele certamente vai fazer a diferença neste pós-operatório para que ele seja melhor tolerado, para que esse paciente ele passe melhor por esse momento e que ele tenha uma recuperação a curto, médio e longo prazo, né, de uma forma que ele receba os inúmeros benefícios que essa cirurgia possa trazer para ele e que também possa minimizar aquilo que não vem com essa cirurgia de tão bom, né, amenizar esses efeitos colaterais que possam surgir da cirurgia bariátrica. Então, a cirurgia bariátrica, ela irá gerar diferentes complicações pós-operatórias para as pessoas com obesidade, e compreender e lidar efetivamente com essas complicações por meio da cooperação multidisciplinar é uma garantia de operação bem-sucedida. Eu gostaria de agradecer novamente por essa fala, né, por essa breve exposição dessa temática que é tão importante. Agradecer também a equipe
com que eu trabalho, né, no qual nós desenvolvemos pesquisa, agradecer a equipe de enfermeiros do CAM e os nossos pacientes, que estão sempre dispostos a colaborar para o aprimoramento do nosso conhecimento aqui dentro do Hospital Universitário. Obrigada.